Pois bem, o que apresentar no anteprojeto? O anteprojeto, gente, é a fase mais legal para o cliente. A gente gosta de todas, mas o cliente ele fica muito ansioso porque é ali que ele vai ver os renders, a maquete, os materiais que a gente escolheu, a carinha da casa dele. É como se ele estivesse vendo uma foto da casa dele quando a gente renderiza com uma certa realidade, né? Aqui no escritório, a gente apresenta da seguinte forma. Aprovado o estudo preliminar, aí sim que a gente vai começar a levantar maquete. A gente não levanta nada antes, porque a gente não quer ter retrabalho, tá? Aí a gente vai levantar essa maquete. Se for uma construção do zero, a gente vai levantar a maquete dessa casa, por exemplo, para fazer as fachadas, para apresentar para o nosso cliente. Se for uma reforma, a gente levanta o ambiente que vai, né, reformado, ou o apartamento todo, ou a casa toda. E aí a gente apresenta para o nosso cliente as imagens renderizadas, tá bom? Antes, eu só apresentava as imagens. Hoje, eu abro a maquete. Eu mostro a maquete sem o render primeiro. Eu rotaciono essa maquete para eles conseguirem visualizar. E aí, eles já ficam encantados, né? Porque tem tudo. E aí, depois dessa maquete, sem o render, a gente abre para apresentação. Na apresentação, a gente vai ter, primeira imagem, um mood, que é todas as nossas escolhas, e a gente fala por que a gente escolheu aquele piso, aquele revestimento, aquele MDF. A gente faz toda uma explicação e depois a gente parte para as imagens, tá? Eu vou colocar aqui uma apresentação de anteprojeto para vocês darem uma olhada. A primeira imagem é a planta baixa desse ambiente, porque ele vai lembrar do estudo preliminar que ele aprovou, só que agora esse estudo preliminar, essa planta tá humanizada, ela tá renderizada, então ele já vai ver de outra forma, né? Tudo colorido, bem real. Então eu mostro primeiro a planta e falo, você lembra que a gente colocou uma mesa de tantos lugares, eu passeio ali naquela planta e depois a gente começa as imagens renderizadas. Quando a gente tá nessa fase da imagem, como ele já viu a maquete, ele já tá muito por dentro, assim, do espaço, né? Quando você já mostra uma imagem, por exemplo, às vezes ele fica meio perdido. Mas isso é olhando aonde? É perto de onde? Então, por isso que é interessante você situar seu cliente dentro do próprio espaço, porque às vezes muda tanto o projeto, né, que ele nem consegue acreditar que é a casa dele, por exemplo, tá? Aí a gente apresenta tudo isso, aí a gente já vem com alguns valores, uma média de valor assim de algumas coisas que a gente escolheu, piso, já dá pra você ter uma noção. Você pode ligar na loja, perguntar qual que é o valor do metro quadrado desse piso, qual que é o valor do metro quadrado dessa pedra. E a gente passa para o nosso cliente. É muita informação essa reunião. Uma reunião é a mais longa de todo o processo de projeto, tá? A gente, ali naquela reunião, o cliente já fala algumas coisas, a gente já anota tudo que ele tá falando para nós. E aí, depois, ele vai embora, a gente manda um PDF da nossa apresentação pro cliente e pede para ele analisar com calma. E caso ele tenha mais observações, para ele passar para nós, tá bom? Aí é um processo, né? Aí às vezes tem alteração, às vezes tem várias, às vezes tem uma ou duas, às vezes a prova de primeira. E aí depois dessa etapa aprovada, a gente vai para o executivo. Para vocês visualizarem. Isso aqui é uma apresentação de um anteprojeto de um apartamento todo, mas eu vou passar só um ambiente para vocês olharem. A gente sempre coloca uma capa, depois a gente vem por ambiente. Então, primeiro, olha, quarto casal, a gente tem o mood, que são todos os materiais que a gente escolheu. Então, um exemplo, ó, o 03... é o MDF Carvalho Berlim da Duratex. O 2 é o branco essencial da Duratex. Então, a gente coloca aqui os nomes, até porque se os clientes quiserem olhar depois na loja, os materiais, eles conseguem fazer isso. Eu explico aqui, e aí depois a gente vem para planta baixa, porque eles aprovaram essa planta baixa, mas eles viram ela em 2D. Eles viram ela no AutoCAD, por mais que tenha achura, não fica tão real, não tá em perspectiva, né? Então, eu mostro aqui, lembro eles que eles aprovaram, da penteadeira aqui no canto, a cama. Ai, gente, ficou tão linda essa maquete. Aqui, o espelho, enfim. Mostro aqui pra eles e aí a gente vem aqui, vista por vista. Como eles já viram isso aqui na maquete, fica mais fácil, né? Então, eles vão lembrar que eu rotacionei a maquete com eles e eles conseguem visualizar melhor. Passo imagem por imagem, explicando para os clientes. E aqui, se vocês observarem, são imagens, não tem medidas. Quando eles querem alguma medida específica, a gente coloca na própria maquete mesmo, não é nenhum projeto executivo, e a gente encaminha para o nosso cliente, tá bom?